Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Aí estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Márcio, que concelebra essa Eucaristia comigo, Diácono Valdir, membros da comunidade Canção Nova, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, minha saudação também ao meu pai, ao meu irmão, que se encontram aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, Deus abençoe, e aos meus familiares também que me acompanham nesta celebração, meu abraço, minha manifestação também de saudades dos meus parentes, dos meus entes queridos e tantos amigos, amigas que rezam por mim nesse dia. Como Filho de Deus Salvador, Jesus escolheu 12 apóstolos dentre os seus discípulos. Uma escolha, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, resultado da oração do Senhor. O Senhor passou a noite em oração. E Ele, dentre os discípulos, escolheu 12. É uma escolha divina, por meio da qual se manifestava o reino de Deus através da fundação da Igreja. Como nós professamos no credo niceno-constantinopolitano, a Igreja de Cristo é una, santa, católica e apostólica. Jesus quis manifestar no mundo o seu reino por meio da sua igreja fundada por Jesus, a igreja cujo alicerce é a fé dos apóstolos. Os apóstolos, por graça de Deus, professavam a fé em Jesus como Messias, como Salvador. E por causa da fidelidade da igreja de todos os tempos, esta fé apostólica, necessária para a nossa salvação, chegou até nós. Esta fé penetrou o nosso coração pela graça do batismo, do santo batismo. E nós cultivamos esta fé por meio da nossa comunhão com a Igreja, o corpo místico de Cristo. Os 12 foram escolhidos para exercer no nome de Jesus uma missão, sobretudo a missão do anúncio da boa nova de Jesus Cristo, o anúncio da boa nova da salvação.
Mas este anúncio era acompanhado de testemunho de fé. Esse anúncio era acompanhado de caridade. Esse anúncio da missão apostólica era também acompanhado de celebração do mistério do Senhor. Por exemplo, no livro dos Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, nós encontramos aquela passagem que diz que a comunidade cristã, a comunidade dos fiéis, perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na comunhão fraterna, no amor fraterno, e perseverava na fractio panis, perseverava na fração do pão, a Eucaristia. Portanto, os apóstolos, eles cumpriam a sua missão, anunciando a boa nova de Cristo, boa nova, anúncio da boa nova que era acompanhado de testemunho de fé, testemunho de caridade e também celebração do mistério do Senhor. É interessante percebermos no final do Evangelho, depois que Jesus escolheu os 12, ele desce a planície e ali Jesus manifesta o reino de Deus, acolhendo os enfermos, curando os enfermos, manifestando a misericórdia de Deus, nessa atenção, nesse cuidado, nessas curas que ele realizava em relação aos enfermos, aos irmãos e irmãs mais necessitados. É o testemunho de Cristo, o testemunho da misericórdia do Senhor, que os apóstolos, eles deveriam imitar. Como continuadores da obra de Cristo, os apóstolos deveriam aprender com o próprio Jesus como anunciar a boa nova do Evangelho, como anunciar a boa nova da salvação, também pelo testemunho da caridade para com os irmãos e irmãs mais necessitados. Esta é a Igreja do Senhor, fundada por Jesus, tendo sempre Cristo como pedra principal, como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios. Cristo é a pedra principal. Mas essa igreja foi alicerçada, tendo como fundamento a fé apostólica. A igreja, na sua constituição, a Igreja de Cristo, ela é fiel à missão apostólica. Por causa dos sucessores dos apóstolos, que são os bispos, em estreita comunhão de fé, de amor, de esperança, de obediência ao sucessor do apóstolo São Pedro, o Papa, em estreita comunhão com o Santo Padre, que hoje Deus nos providenciou o Papa Francisco. A nossa fé, irmãos e irmãs, esta fé que penetrou em nosso coração pela graça do batismo, fé necessária à salvação, que é fé apostólica, ela deve ser cultivada, ela deve ser nutrida. E daí a importância de sermos fiéis à Igreja de Cristo, fiéis ao magistério do Papa, fiéis ao magistério dos bispos, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco. Nós devemos nutrir esta comunhão, esta fidelidade à Igreja do Senhor, participar ativamente da vida da Igreja e, portanto, professar a nossa fé no nosso dia a dia, sempre em comunhão com a comunidade dos discípulos e discípulas de Jesus, com a comunidade dos discípulos, missionários de Cristo. A nossa fé precisa ser nutrida por meio da celebração do mistério da fé,
a celebração das graças sacramentais, nós precisamos perseverar na comunhão com a vida da igreja, na comunhão com os sacramentos da igreja e também, irmãos e irmãs, no testemunho. Como Jesus mesmo nos testemunhou, o testemunho da fé por meio da prática do amor, o amor fraterno, a caridade fraterna, sobretudo em relação aos irmãos e irmãs necessitados da boa nova de Cristo, necessitados da nossa oração, da nossa prece, da nossa presença fraterna, para que sejam aliviados em suas dificuldades, ajudados em suas necessidades. Nós estamos no mês de missionário. A igreja é por natureza missionária e nós, pela graça do batismo, somos chamados também a exercer a nossa missão em comunhão com toda a igreja, levando pelo mundo afora o testemunho do Evangelho. Contemos com a intercessão dos apóstolos, cuja festa a igreja celebra no dia de hoje. São Simão, São Judas Tadeu. Simão o Zelota, e portanto um homem zeloso das coisas de Deus. Que essa graça nos seja concedida no dia de hoje, que sejamos zelosos em relação às coisas de Deus. E São Judas Tadeu, também conhecido como santo das causas impossíveis, não é verdade? Contemos com a sua intercessão para que nós, em relação à missão da igreja, o nosso compromisso com a missão da igreja, não coloquemos barreiras, não tenhamos vergonha, não tenhamos medo, mas que possamos também, pela graça de Deus, contribuir com a missão da igreja, a ação evangelizadora da igreja, todas as formas de apostolado, apostolado de oração, mas também o apostolado da caridade, o apostolado da misericórdia, em gestos concretos de amor em relação aos irmãos e irmãs mais necessitados. Peçamos a Deus nessa Eucaristia, nessa celebração, que renove em toda a igreja, que renove também no coração do Santo Padre, o Papa Francisco, no coração dos sucessores dos apóstolos, dos bispos, a sua graça, de modo que possamos todos, com generosidade, em comunhão com o corpo místico de Cristo, doar a nossa vida pela causa do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.